Então a gente vai fazer agora uma microlinha, o projeto de uma microlinha. Primeira coisa, nós vamos criar um projeto novo, na versão 2014, que é essa aqui. Nós vamos escolher a parte de micro-ondas e óptica e vamos escolher circuitos e componentes. Next. Nós vamos escolher Planar Filters. Poderia ser algum outro, mas vamos seguir esse aqui, o template de filtro planar. Nós vamos escolher o solver do domínio tempo. Next. E finalmente aqui a gente vai deixar a unidade em milímetros e gigahertz. Importante para a gente é milímetros e gigahertz aqui no caso. Next. Frequência mínima 0. Frequência mínima 10. Quanto maior for a frequência, mais células vai ter a simulação e mais demorada vai ser. Vamos escolher aqui campo elétrico e campo distante para ser visualizados em 5 e 10 GHz. Posso mudar isso depois. Aqui tem um pequeno resuminho. Posso dar Finish, vai abrir a interface. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a desenhar a estrutura. Para começar a desenhar a estrutura, nós vamos escolher essa aba denominada Modeling. A primeira coisa que nós vamos fazer é clicar nesse quadradinho, nesse cubinho Brick, e vamos clicar Escape. A gente vai estar fazendo aqui o quê? O substrato, né? Menos 25 a 25, menos 10 a 10, menos 1 a 0. Esse 1 milímetro aqui é a espessura do substrato, né, que geralmente a gente compra aí. E no substrato, nós vamos escolher da biblioteca de materiais o FR4. Clicando no F aqui, ele vai lá para baixo. Aqui, ó, FR4, vamos escolher sem perdas para facilitar. Importante é visualizar que na biblioteca do componente tem o 4,3 como εr. FR4 é nada mais nada menos que esse substrato que a gente compra na Santa Efigênia, nas lojas de eletrônica. O εr varia bastante, né? Então provavelmente tem que ser feito um teste antes de montar efetivamente o circuito. Nós vamos assumir aqui 4,3. Load, Preview, OK. Está aqui o meu substrato. Essa grade aqui ela é importante porque ela vai mostrar onde que a gente está desenhando a nossa estrutura, o XY. Bom, de novo, eu consigo girar a estrutura segurando o pontinho, o botão esquerdo do mouse. Consigo girar. Usando a bolinha do mouse eu aproximo e afasto. E clicando a barra de espaço, eu posiciono automaticamente na tela. Próximo passo é a microlinha propriamente dita. Clico de novo em Brick, clico de novo em Escape. Agora eu vou colocar o comprimento dela, menos 25 a 25, as unidades aqui estão em milímetros. E aqui eu posso colocar um parâmetro, vamos chamar W, que é o comprimento da microlinha. Menos W sobre 2 a W sobre 2. E a espessura Z, ó, vejam que o Z está apontando para cima, eu vou deixar como 0. Por quê? Porque em micro-ondas não tem muita necessidade de se colocar espessura nos condutores, a não ser frequências bem baixas aí. Para nós aqui, a gente vai usar espessura 0, ou seja, uma folha. E o material vai ser PEC, condutor elétrico perfeito. Vou pedir OK, ele vai perguntar quanto que vale o W. Vale 1 milímetro. Está aqui a microlinha. Né? Agora vamos fazer o plano terra. A microlinha tem que ter uma onda TM, tem que ter a ida e volta. A volta vai ser pelo plano terra. Tem várias formas de fazer isso. Um jeito simples é você selecionar a face de baixo com o atalho F de Face. Cliquei e venho aqui na aba Modeling, nesse Extrude aqui, ó. Clico aqui, seleciono o PEC, altura 0. Também o metal embaixo não tem espessura, para facilitar.
Ok, tá aqui, tá finalizada a minha microlinha. Bom, o que eu tenho que fazer agora, um pouquinho mais complicado que o coaxial, é colocar a porta. Para colocar a porta tem milhões de maneiras diferentes. O que a gente vai fazer aqui vai ser usar as ferramentas de pique. Então eu vou clicar P de point e selecionar esses dois extremos aqui, ó. P, de novo, selecionei. E vou selecionar o ponto médio embaixo. Aqui, né? Sem precisar fazer conta, eu vou simplesmente selecionar M e automaticamente ele calculou onde que é o ponto médio. Estou com 3 pontos. Tendo definido os 3 pontos, eu vou na aba Simulation, Waveguide Port. Tá aí. Essa porta Waveguide é um guia de onda infinito que vai estar jogando energia para dentro da tua estrutura. O que é um pouco mais complicado na porta Waveguide nesse caso é que ela tem que ter um tamanho adequado. Se ela for muito grande, pode gerar modos de óleo superior. Se ela for muito pequena, ela pode não capturar o campo de forma integral e dar um resultado impreciso de impedância característica. O help tem algumas informações de como você calcular esse tamanho. No nosso caso aqui, eu já fiz o teste, a gente vai colocar 6, vocês vejam que ela está crescendo, 5. Preview, ok. Está aqui a porta. O que é importante para a porta é ter o tamanho correto e que ela encoste no plano terra, para ela realmente sentir que existe uma ida e uma volta e o modo correto foi capturado, foi calculado. Vou fazer isso do outro lado, giro, dou um zoom com a bolinha do mouse, P de point e M de médio, porta Waveguide na aba Simulation, 6, 6, 5. Da onde que saiu isso aqui? Eu fiz alguns testes antes, mas no help existe uma informação, umas regrinhas para você testar. Tá aí. Tá aí a microlinha dos dois lados. Bom, a gente desenhou só isso aqui. E o universo externo? O que existe no universo externo ao nosso desenho? Isso é setado pelas condições de fronteira, Boundary Conditions. Se eu abrir aqui, eu vou ver que as condições de fronteira são todas metálicas. Ou seja, todas essas faces aqui, elas são placas metálicas. Como se a nossa estrutura estivesse numa caixinha. Isso é ruim por um momento, porque como a placa de cima está muito próximo da microlinha, isso pode ter influência. Para facilitar, eu vou pegar essa face Z máximo de cima e vou colocar ela como Open at Space. Ou seja, ela está vazando para cima, o espaço infinito, como se fosse, né, numa câmara anecoica sem nenhuma influência externa. As outras eu posso deixar, inclusive, elétrico para facilitar. E percebam que eu não precisaria ter desenhado o plano terra, porque em Z mínimo, ó, eu tenho elétrico. Elétrico tangencial igual a zero é um metal perfeito. Né? Mas para facilitar, a gente está começando, vamos deixar o desenho, vamos fazer a modelagem mesmo na mão do plano terra. Muito bem, ajeitamos isso aí. Agora a gente pode efetivamente, né, rodar a simulação. Em Simulations, eu tenho aqui o Solver, T, eu simplesmente calculo a simulação aqui, em Start. Antes de calcular a simulação 3D, seria interessante eu ver só os modos da porta. Calculate Port Modes Only. Né? Com isso eu calculo o modo da porta. Para facilitar o nosso projeto aqui, a gente pode desclicar aqui na malha adaptativa. Essa malha adaptativa está on porque seria o CST está esperando o projeto de um filtro, que é bem mais complicado que a nossa microlinha. Para ter mais precisão, nós vamos, né, para ter mais rapidez e menos precisão, nós vamos tirar aqui a malha adaptativa. Vamos clicar aqui, Port Modes, Start. Rapidinho ele vai fazer a simulação 2D nas duas portas e vai nos mostrar qual que é a impedância característica que ele calculou. Essa impedância característica é simplesmente a razão na porta dos campos E e campo H. Né? Analogamente à resistência ômica, que é V por I, aqui é o E por H. Está calculando. Aí, calculou. Port Modes. Aqui. Pegando a porta 1. Está aqui o modo que eu
que foi como possível achar nesse simulador 2D da porta. Então, na porta, vocês percebam que eu tenho uma impedância de 70 ohms, impedância de linha, que é a impedância característica. E ele falou também, que é um negócio muito interessante, que tipo de modo é esse? É um modo quase TM. Ou seja, ele tem E e H na direção de propagação, ele não tem E e H na direção de propagação, ou seja, é um modo TM, e ele é quase TM porque ele percebe que tem duas estruturas com εr diferente aqui. Né? E os campos na porta são muito importantes antes de seguir qualquer simulação, porque você tem que olhar esses modos, você tem que ficar seguro de que realmente esse é o modo de uma microlinha, esse é o modo de uma stripline, esse é o modo de um coaxial. Né? Porque senão, muito frequentemente, a porta está mal colocada, existe algum problema de material e o modo não é o esperado. Cabe ao engenheiro que está sentado atrás do computador olhar e, não, isso aqui realmente bate com o que eu espero. Bom, essa impedância de 69, naturalmente, ela é diferente de 50 ohms. O CST tem uma funcionalidade aqui em Home, aba Home, Macros, Calculate Analytical Line Impedance. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma estrutura escrita em VBA que calcula, né, aplica a fórmula analítica para diferentes tipos de estrutura. Diferentes tipos de linha de transmissão. Nós vamos escolher aqui microlinha e vamos preencher com os nossos dados. A nossa altura é 1, o nosso W foi 1, né? Aqui, ó, esse parâmetro foi 1, e o nosso εr, que do FR4, ou seja, desse substrato mais simples, foi 4,3. Se eu calculo, eu tenho quanto? 71,54, a impedância calculada numericamente foi 69,78. Então a gente está bem próximo, né? Qual que seria o interesse aqui agora nosso? Nosso interesse seria passar isso aqui para 50. Né? Passar isso aqui para 50, né? Eu vou ter que mexer no W. Então vamos lá, colocando 2, eu tenho 49,40. Mexendo um pouquinho aqui, ó, eu estou mais ou menos com 50. Ou seja, achei, né, rapidamente qual que é o W, qual que é essa espessura da microlinha para dar 50 ohms. Sem precisar desenhar de novo, mexer no desenho, eu coloco aqui, venho aqui, ó, coloco aqui nesse parâmetro 1,9, clico no Canvas, F7, tá aí, ó, a linha ficou mais gordinha. A linha ficou mais gordinha. Agora eu posso efetivamente iniciar a simulação, desclicando no Port Modes Only, para que agora eu vou ter os parâmetros S, e rodar a simulação. Né? Agora eu vou fazer a simulação 3D efetivamente dita. Posso visualizar aqui a malha, né? Em X, em Y, em Z, né? Visualizar a malha. Vocês percebam que nesse momento ele está fazendo só a malha na porta, ou seja, ele está resolvendo, achando o modo que vai se propagar para dentro da estrutura. Depois que ele achar o shape desse modo, ó, ele já está calculando em 3D. Né? Eu estou vendo a malha, o corte da malha em Y, né? O corte da malha em Z. A malha, na verdade, ela está resolvendo as equações de Maxwell de uma forma numérica, de uma forma aproximada, nesses quadradinhos. Então é óbvio que quanto mais densa for essa malha, mais preciso vai ser o meu resultado, mas também eu vou ter, né, um tempo maior de simulação. Como que eu sei quão preciso tem que ser a minha malha? Tem várias regrinhas aí no Help que coloca algumas informações, mas uma das regras mais simples é você tem que ter pelo menos 3 células ao longo do W, ao longo dessa fita aqui, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu estou com uma boa representação. Então a simulação terminou, né? Aqui essa mensagem diz que já foi finalizada. Eu posso ver os resultados. Então os resultados estão abertos aqui. O que aparece para nós? Parâmetros S. Aí. Antes disso, vamos ver os modos na porta, que nós mudamos, né? Agora a porta tem 49 ohms, que é praticamente 50. Praticamente 50. Então essas duas portas seriam os pontos em que você conectaria no analisador de rede, certo? Seriam os pontos onde você colocaria no analisador de rede.
Os parâmetros S, então, agora estão referenciados para 50 ohms. S11, naturalmente, está muito bem casado. E o S21, que é a transmissão, aí, ó, tem uma perda absolutamente pequenininha, né? 0 dB, quer dizer, praticamente é um curto. Esses são os parâmetros S, de novo, a gente consegue visualizar na carta de Smith, está bem no centro. E a carta de Smith mostra, né, que a referência da carta de Smith é a impedância da porta, no nosso caso 50 ohms. Isso aqui é muito importante. Se a tua porta tiver, por exemplo, 30 ohms, o CST não vai calcular a impedância, a referência para 50, e sim para 30. Você tem que dizer isso aí para ele, né, ou posteriormente da simulação, após a simulação, ou você colocar aqui, para normalizar para 50, tá? Então, às vezes você faz a porta mal colocada, tá casado, mas a impedância não é o que você espera, 50 ohms. Já vai dar problema na hora de medida. Muito bem, o que é interessante a gente visualizar aqui, né, além dos modos da porta, né, é o modo que a gente vê nos livros, no livro do Poza, está aqui o modo E, o campo E. Deixa eu girar aqui, ó. O modo E e o modo H. Vocês estão vendo? Abraçando, né? Como está nos livros, a regra da mão direita, abraçando a microlinha. Ambos os campos são ortogonais. Isso que é o modo quase TEM. E a gente consegue também ver o campo elétrico. O campo elétrico, ABS, né? Cliquei aqui no ABS, 2D plane, né? Vamos deixar ele aceso, aceso aqui, ó. Vamos subir ele para ficar bem na microlinha aqui, ó. Aqui, Smart Scaling para ficar bem um contraste bem interessante. Animate Field, está aí o campo, um corte do campo, na verdade, em 5 GHz. Se eu visualizar em 10, naturalmente, essas bolinhas, essa onda, ela vai se tornar mais estreitinha. O que é interessante também é, se você clicar com o botão direito aqui, ó, Plot Properties, posso visualizar em carpete, ó, como se fossem, tá vendo? Como se fossem, não, em 3D. Você percebe que não é uma gaussiana perfeita. O campo, ele é máximo na borda. Em cima da microlinha, em cima do metal, ele é menorzinho, tá vendo, ó? Ele é menorzinho, exatamente como diz os livros. Como os livros colocam aí pra gente. Muito bem. Esse é o campo próximo, ou seja, o Near Field que está dentro da tua estrutura, dentro do teu volume de simulação. O que também dá para visualizar, que foi o que nós pedimos, é o Far Field, ou seja, o campo distante no infinito, a radiação dessa linha. Essa linha se comportando como uma antena. Bom, essa antena, está colocando aqui que a eficiência dessa antena é horrorosa, né? Essa antena é uma antena muito ruim, porque é uma microlinha muito curta, ela efetivamente não radia. Mas se ela radiasse, você teria um perfil de radiação desse jeito, ó. Os máximos estariam nessa direção aqui, ó. Né? Em 10 GHz, né? Já seria diferente, ó. Teria nessa direção. Tudo bem? Bom, então essa é a simulação da microlinha. Seguindo um pouco adiante, fazendo um outro teste, a gente poderia pensar o que aconteceria se eu colocasse um toco, um stub aqui no meio. Vamos tentar fazer isso? Bom, a regra é a seguinte: se você começar a fazer muita conta para fazer o desenho 3D, você está num caminho complicado. O ideal é sempre você usar as ferramentas de pique. A ferramenta de pique que nós vamos usar agora é o sistema de coordenadas auxiliar. Você vai clicar em M de middle e vai selecionar, ó, esse ponto aqui no meio. Por exemplo, o ponto está selecionado. Apareceu automaticamente ponto médio ali, ó, sem fazer conta nenhuma. E vou clicar W, de Working Coordinate System. Ó. Cliquei W e apareceu um sistema de coordenadas auxiliar. Ou seja, os numerozinhos que eu vou colocar para fazer esse meu toco, meu stub aqui, vão ser referenciados a esse UVW, que é muito mais fácil do que você precisar referenciar esse sistema geral aqui, que é mais... que os números os números vão ser quebrados. Então eu selecionei esse W aqui, eu vou voltar no Model e vou fazer o meu topo. Clico aqui, Escape.
Agora vamos ver o caso aqui, ó. No meu U, a minha espessura, se eu quiser manter esses 50 ohms, vai ser o quê, ó? Menos W sobre 2, W sobre 2. E o meu V, o meu W vai ser zero, porque também quero que não tenha espessura. E o meu V vai ser quanto? O V máximo vai ser zero e o V mínimo vai crescer para cá. Vamos colocar aí um parâmetro S, né? E vamos pedir aí para visualizar esse negócio, ok? Vamos dar o S como 4, por exemplo. Tá aí, ó. Eu tenho um topo rapidamente feito, né? De 4 milímetros. Volto para a aba Simulation, Solver Setup, Start, e ele vai agora resolver o problema considerando esse toco. Então você tem que pensar o que esse toco vai fazer na estrutura. Se fosse DC, um circuito aberto no meio não faz absolutamente nada, né? Se fosse DC não faria IRF. Vai fazer alguma coisa? Você lembra das matérias anteriores, né, do livro do Poser, etc., do Krauss, você vai tentar entender qual que é o efeito desse stub, desse toco em aberto no meio da estrutura. Bom, ele está calculando, naturalmente a impedância da porta não mudou, porque a gente não mexeu na porta, né? Continua 50, 49,25. Né? Ele está calculando agora o campo distante, terminou a simulação, ó, Steady State Energy Criterion Method, calculou, está tudo pronto. Agora vamos ver o parâmetro S. Olha o parâmetro S aí. O que aconteceu com o parâmetro S? O S1, ele começa a ficar descasado próximo de 9 GB. E o S21, que é a transmissão, ó, passa tudo, uma beleza e frequência baixa. Quando você chega aí próximo de, ó, botão direito, Move X Marker to Minimum. Quando chega em 9.34, eu tenho menos 28 de S21. Ou seja, não passa nada. Bom, você tem que pensar aí se isso está certo, se está errado, o que está acontecendo. O que seria interessante é você tentar visualizar o campo nessa frequência de 9.38, 9.4. Então eu venho aqui no Field Monitors, novo monitor de campo, ponho aí 9.38. Campo elétrico só, apply e roda a simulação de novo. Atenção, está calculando, campo distante, pronto, terminou. Naturalmente os campos permanecem iguais, os parâmetros S permanecem iguais, mas vai aparecer um monitor de campo aqui em 9.38, que é onde o sinal não chega na outra ponta. Se o S21 é baixo, ó, visualizei Apps, Smart Scaling, Animate Fields. Olha que interessante. O sinal, ó, esse 1 ele está dizendo que ele está entrando na porta 1, que é esse aqui, ó. O sinal ele chega e para aqui. Ele fica aprisionado, trapped nesse ponto aqui, nesse ressoador aqui. Em 5 GHz, vamos ver o que acontece. Olha só, 5 GHz, eu excito a porta 2, tem uma oscilaçãozinha, mas o sinal chega aqui. Então esse é o efeito do toco na visualização do campo. Procure entender bem o que está acontecendo no parâmetro S, etc. Você consegue, né, ter um entendimento melhor da estrutura. E só para finalizar, se você quiser eventualmente ver o efeito de vários tamanhos do toco aqui, ó, você não precisa fazer vários projetos, vários desenhos diferentes. Você vem aqui no Solver Setup, Parameter Sweep, nova sequência, novo parâmetro. Você vai escolher o S, você vai variar aí, por exemplo, S4 até 6, duas amostras. E você vai dar um Start. Ok? Ou seja, agora ele vai resolver dois problemas diferentes em série, de forma automática.
a tua estrutura com o toco em 4 milímetros e a tua estrutura com o toco em 6. E ele vai mostrar os resultados em overlap, né, acavalados, dos parâmetros S com esses dois casos. Você vai ver o que acontece se eu aumento esse toco. Vantagem de usar o parâmetro é essa. Você não precisa desenhar de novo. Basta clicar aqui que ele faz isso para você. Né? Ele está calculando. Aí, calculou um, agora vai calcular o outro. Aí, finalizou. Close. Visualizando os parâmetros S, ó. Se eu clicar aqui em Parametric Plot, na aba 1D Plot, olha o que vai acontecer. Ele está mostrando, ó, todos os parâmetros S para as duas condições, com o toco em 4 com o toco em 6. Por exemplo, S21. O que acontece quando eu passo de 4 para 6? Quando eu aumento o toco? A frequência de ressonância aumenta, a frequência de ressonância diminui. Certo? Então esse é o recurso, a vantagem de você usar o parâmetro aqui embaixo. Você não precisa desenhar de novo. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.